Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 21, de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede. Então conseguiram puxá-la, e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor Jesus. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos. E aqui no Evangelho diz que é a 3ª vez que o Senhor Jesus aparece aos discípulos. E mais uma vez os discípulos não reconheceram Jesus, né? E o Senhor Jesus dá orientações para eles. Depois de passar a noite inteira tentando pescar alguma coisa, eles não conseguiram pescar nada, né? Eles estavam ali de boa, né? Eu acho que deve ter batido um tédio. E aí eles resolveram fazer alguma coisa para preencher aquele vazio que estava dentro deles, e foram pescar. Foram fazer o que eles faziam antes de começar a seguir Jesus. Foram pescar e não conseguiram pescar nada. Mas quando o Senhor Jesus aparece a eles e ordena que eles joguem a rede do outro lado, aí eles conseguem pegar uma quantidade grande de peixe e tem dificuldade até de arrastar a rede, né? E na palavra diz que são 153 grandes peixes, né? Então eles decidem voltar ao que faziam antes, voltar à vida velha, e não conseguem nada. Mas quando o Senhor Jesus aparece, quando o Senhor Jesus está na vida deles novamente, aí sim eles conseguem alguma coisa. Isso prova que quando nós estamos sentindo aquele vazio, quando nós estamos vazios de nós mesmos, de tudo, nós não conseguimos nada. Mas quando nós estamos com Jesus, quando nós buscamos essa presença de Jesus, aí sim nós conseguimos fazer alguma coisa. Isso nos leva a crer que sem Jesus Cristo nós não somos nada.
nós não conseguimos nada. Tudo que nós precisamos fazer, nós temos que colocar Jesus à frente. Pedir permissão a Jesus para que a gente possa conseguir fazer alguma coisa. Isso eu falo para nós cristãos que acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos no poder de Deus, na ação de Deus na nossa vida. Então nós não podemos fazer nada sem Jesus. Jesus é o nosso tudo. É Ele quem vem nos alimentar, assim como quando os discípulos chegaram já tinha peixes e pão que estava ali para alimentar os seus discípulos. E o Senhor Jesus, Ele nos alimenta com a palavra, Ele nos alimenta com a Eucaristia e Ele nos dá força e nos dá sabedoria para conseguir o nosso alimento do dia a dia, pagar as nossas contas e etc. Assim como Ele orientou os seus discípulos a pescarem os peixes, Ele também faz isso na nossa vida. Ele nos dá condições, assim como Ele deu condições aos discípulos, para conseguir o nosso alimento de todos os dias, por enquanto Ele vem nos alimentar espiritualmente falando. Que possamos sempre buscar ter essa presença de Jesus na nossa vida. De forma nenhuma nós temos que nos afastar da presença de Jesus, porque sem Jesus, assim como os discípulos, a gente não consegue nada. Mas com Jesus, a gente consegue tudo o que é necessário para a nossa vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.